Hoje a gente vai mergulhar num mistério fascinante. Vamos tentar decifrar o código matemático que está escondido por trás de toda a música que a gente escuta, desde as sinfonias mais antigas até os hits que não saem da nossa playlist. Olha, pode até parecer uma ideia meio maluca, mas a verdade é que a conexão entre números e notas é uma coisa super antiga, tão antiga quanto a própria filosofia. E o mais incrível é que tudo isso começa com a coisa mais simples que a gente pode imaginar: uma única corda vibrando. É isso. Esse é o tijolinho fundamental da música. Uma vibração física que viaja pelo ar e que nosso cérebro, de uma forma mágica, interpreta como um som, um tom específico. E essa história nos leva lá para a Grécia Antiga, milhares de anos atrás. Foi lá que Pitágoras e seus seguidores fizeram uma descoberta que mudaria tudo o que se entendia sobre essas vibrações. Eles usaram um instrumento bem simples, de uma corda só, o tal do monocórdio. E com ele perceberam uma coisa incrível. Os sons que soam bem juntos, os sons que a gente chama de consonantes, não eram aleatórios, de jeito nenhum. Eles eram o resultado de proporções matemáticas, puras, simples, elegantes. E o mais fascinante é como esses números são simples. Pensa só, se a gente divide uma corda exatamente no meio, a gente tem uma oitava. É a mesma nota, só que mais aguda. Uma proporção de 3:2, isso cria a quinta perfeita, um som super forte, estável. De repente parecia que o universo tinha uma lógica musical. E essa lógica era matemática. Essa descoberta foi tão poderosa que os músicos da época pensaram: pronto, resolvemos a música. Eles tentaram construir todo um sistema musical só com base nessas proporções perfeitas. Só que aí, eles deram de cara com uma falha, um problema matemático que ninguém conseguia resolver. A ideia era muito elegante. O plano era o seguinte: a gente começa com uma nota qualquer, sobe uma quinta perfeita. Daí, dessa nova nota, sobe mais uma quinta, e assim por diante. A teoria dizia que depois de 12 desses saltos, a gente deveria chegar na mesmíssima nota do começo, só que bem mais aguda, fechando um ciclo perfeito. Pois é, só que não. A matemática é teimosa. O número que a gente alcança empilhando 12 quintas perfeitas é um tiquinho, maior do que o número que a gente tem subindo 7 oitavas. Ou seja, o ponto crucial é este: o círculo não se fecha, a conta não bate. E esse errinho mínimo, essa diferença, que ficou conhecida como coma pitagórica, criava um problemão. Ela fazia com que um dos intervalos da escala soasse muito, mas muito desafinado. Tão ruim, tão áspero, que ganhou o apelido de Quinta do Lobo, porque parecia um uivo mesmo. A música, de repente, tinha no seu coração uma equação que simplesmente não tinha solução. Bom, e agora? Esse problema tirou o sono de músicos e matemáticos por séculos. E a busca por uma solução perfeita não levou a lugar nenhum. Em vez disso, o que surgiu foi uma série de jeitinhos, de compromissos muito inteligentes. O dilema era sempre uma troca. Era o famoso cobertor curto. Sistemas como a afinação justa, por exemplo, criavam acordes de uma pureza matemática de arrepiar. Lindos. Mas era só tentar mudar o tom da música que tudo desandava e soava horrível. E essa tabela mostra bem o dilema. Cada sistema desses era uma gambiarra matemática diferente. Basicamente, uma tentativa de empurrar a tal Quinta do Lobo para um canto escondido da escala. Mas ela nunca desaparecia de verdade, o problema continuava lá. Foi aí que surgiu uma solução completamente radical. Alguém pensou: e se, em vez de tentar esconder o erro, a gente o espalhasse? Distribuir o problema de forma igualzinha por todas as notas. Esse foi o grande acordo que deu origem à música que conhecemos hoje, o temperamento igual. A ideia foi genial. Vamos fazer com que cada tom seja igualmente e muito sutilmente desafinado. Isso significou abrir mão daquele sonho de uma harmonia divina, matematicamente perfeita, mas em troca de algo muito mais prático e poderoso: a liberdade total de criar, de passear por qualquer tonalidade sem medo. E esse número aí na tela? Essa é a chave mágica que destravou a música moderna. É um número irracional, o que quer dizer que ele não pode ser escrito como uma fração simples tipo 3/2. Ele representa a distância exata e igual entre cada nota da escala. É por causa dele que um pianista ou um guitarrista pode mudar de tom no meio da música e tudo continua soando bem. E é por isso que isso importa tanto, porque no fim das contas, embora nenhum acorde no temperamento igual seja acusticamente perfeito, o sistema todo funciona sem nenhuma falha. É esse compromisso que permite toda a riqueza e a complexidade da música que a gente ouve por aí. Mas o papel da matemática na música não parou na afinação, não. Ela se tornou uma ferramenta para a própria composição
e mais recentemente virou a base de como a gente consome música hoje, na era digital. Peguemos a famosa sequência de Fibonacci, por exemplo. Aquela que a gente vê em girassóis, em conchas, as proporções entre os números dessa sequência, que levam à proporção áurea, foram usadas por grandes compositores para decidir a estrutura das suas obras, os pontos de maior emoção, o clímax de sinfonias inteiras. Mas a conexão mais impressionante de todas não está escondida em partituras centenárias. Não, ela está bem debaixo dos nossos narizes, no teclado de qualquer piano. Olha só para uma oitava no piano. Vamos contar? A gente tem 13 teclas no total. Dessas, 8 são brancas e 5 são pretas. E essas 5 teclas pretas se dividem em grupos de 2 e 3. Agora repara nos números. 2, 3, 5, 8, 13. São todos números seguidos da sequência de Fibonacci. É uma assinatura matemática ali, à vista de todos. Incrível, né? E hoje? Bom, hoje a música que está no nosso celular depende de matemática super sofisticada. O formato MP3, por exemplo, usa um algoritmo para analisar o som e, de forma muito inteligente, jogar fora as partes que o nosso ouvido provavelmente nem notaria. Ele consegue eliminar até 90% dos dados originais, sem que a gente perceba uma grande perda de qualidade. Então olha só que jornada. O que começou com uma busca por proporções perfeitas numa cordinha de um instrumento antigo, evoluiu para os algoritmos complexos que nos permitem carregar milhares e milhares de músicas no bolso. E toda essa relação nos deixa com uma reflexão fascinante, né? Talvez o poder emocional que a música tem sobre a gente não seja algo tão místico. Talvez ele nasça, na verdade, das mesmas verdades lógicas e universais que governam o próprio cosmos.